Ontem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que não errou nenhuma previsão na pandemia. Desculpa aí, pessoal, não vou falar de mim, né? Mas não errei uma. Não. Desde março do ano passado. E não precisa ser inteligente para entender isso. Tem que ter um mínimo de caráter. Sim. Agora, só quem não tem caráter é que joga o contrário. Eu não vou conseguir lembrar todas as previsões, mas de todas que eu lembro, o presidente errou todas. Ele disse que a pandemia mataria no máximo 8 mil pessoas, menos que o surto de H1N1. Ele disse lá em novembro que, no tocante a essa questão da pandemia, estamos no finalzinho, né? Ele usou um diminutivo, estamos no finalzinho. Isso. Referiu-se à doença como uma gripezinha. Isso me parece também, no mínimo, ser um erro de avaliação. Puxa vida, eu poderia ficar até amanhã aqui puxando pela memória todas as análises, avaliações e previsões que o presidente fez. E todas elas estavam erradas, equivocadas, às vezes distorcidas de modo proposital. No começo da fala, a impressão que dava era de que o presidente tinha errado tanto que ele estava fazendo um humor autodepreciativo, brincando com as próprias previsões. Mas aí a fala continuou, você vê que não. Que ele está tentando realmente convencer as pessoas de que ele acertou todas. E ainda brinca com a inteligência de quem recusa essa mentira grotesca. Ou seja, está mentindo agora sobre as próprias mentiras que contou lá atrás. E não dá pra gente deixar passar. Você falou do número, Megali, dos 800 mortos previstos lá em março por Jair Bolsonaro. Aliás, era o mesmo número de Osmar Terra, né? De 800 mortos pela Covid-19. Acho que o Bolsonaro foi um pouquinho mais generoso. Ele falou em 2 mil pessoas. Bolsonaro, em março, falou 800. 800 mortes. E depois ele atualizou esse número. Ele mudou esse número. Mas em março ele falou, sim, que haveria até 800 mortos pela Covid-19. Isso em março de 2020, a gente terminou 2020 com 190 mil mortos, quase beirando os 200 mil mortos. Esse número, fez o cálculo aqui, o jornal o Globo, facilitando a nossa vida, né? Porque se eu fosse fazer aqui a matemática, a gente já sabe no que ia dar. O número é 237 vezes menor do que depois se confirmou. É isso. Mas a gente não pode dizer que ele não está sendo coerente, né? Quando ele erra mais uma fala, ele continua errando em todas. Então, 100% de acerto nos erros de Jair Bolsonaro. E olha que a Sheila acabou... Aí não é nem erro, né? É coerência. É uma falsificação da... Como é que é aquela velha frase lá do George Orwell? Quem detém a narrativa do presente detém também o passado. E quem detém a narrativa do passado do presente acaba detendo a narrativa do futuro. Então é isso. É aquilo que a gente dizia mais tarde. Hoje, os políticos... Esses que estão aí, essa nova cepa de políticos com quem a gente tem que conviver, perdeu a vergonha de mentir na nossa cara, de contar mentiras sobre coisas que são facilmente desmentíveis. E aí eu sei que se eu entrar aqui no nosso chat, vai ter um monte de gente nos xingando por apontar essas mentiras. Então você veja que bizarrice, mesmo confrontado com essa mentira, a pessoa que está enamorada de um determinado político vai escolher ignorar essas mentiras para conseguir, talvez, encostar a cabeça no travesseiro à noite, sabendo que continua apoiando esse político. E aí o político, obviamente, conta com essa base, né? Para que ele possa continuar mentindo, e dizendo que quem está mentindo somos nós. Embora estejamos dizendo coisas que são facilmente comprováveis pela memória, pelo arquivo. Mínimo de boa vontade basta para a gente saber que o presidente, mais uma vez, está falsificando a realidade para, digamos, esconder a própria incompetência e a própria ausência dele no combate a essa doença terrível. Bom, a história vai mostrar. Mais pra frente a gente vai olhar pra trás e eu imagino e eu acho que eu tô fazendo a coisa certa aqui, sentada a esse microfone, contando para as pessoas o que realmente está acontecendo, o que os repórteres veem nos hospitais, o que os profissionais de saúde nos contam, o que os cientistas descobrem. Eu imagino que essa seja a função, porque eu não conseguiria me deitar à noite para dormir, botar a cabeça no travesseiro, agindo de outra forma e dormir tranquilamente. Agora fica difícil, tem ouvinte dizendo aqui, nossa, teve uma defesa ao presidente Jair Bolsonaro no ato do veto. Né? A aceleração de forma na canetada ali do trabalho da Anvisa. E ali ele tá certo mesmo.
Porque como bem a Sheila disse, o diretor-presidente da Anvisa, ele provou, ele colocou o calhamaço ali, mostrou, olha, é impossível fazer a leitura disso aqui, mais de 2.000 páginas, em 5 dias. A Anvisa não tem que ter um trabalho cartorial. Isso. E até aqui, né, Sheila Megali, o que a gente observou quando a Anvisa analisou os pedidos de uso das vacinas no Brasil, a gente observou um processo absolutamente transparente. Quando faltou documento, a Anvisa avisou o Instituto Butantan, contou para todo mundo e tudo foi colocado às claras, né? Os papéis estão todos na mesa e está todo mundo observando, então é um processo transparente. Nesse caso, ele acerta. Mas fica difícil defender o presidente quando ele age dessa forma. Quando logo na sequência ele vem e engata uma dessa, e aí, como o Megali disse, subestimando a nossa inteligência, chamando de burro quem não concorda com ele. Isso é baixo, né?